Brasil, 200 anos de independência em relação a Portugal. O Colégio da Luz Guarabira comemorou essa data tão importante, realizando uma Semana da Pátria com diversas palestras sobre o processo de independência do Brasil, a importância da princesa Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, e de outras mulheres na luta pela nossa independência. Além da participação da equipe Os Guarás, do ensino médio do Colégio da Luz, que obteve o segundo lugar na Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada em São Paulo, na Unicamp. Bicentenário da Independência do Brasil. Só a educação liberta. Colégio da Luz Guarabira. Tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz. Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, pessoal, para mais esse programa da Rádio Luz aqui na Constelação FM. Eu me chamo Paulino e vou ser o apresentador do dia de hoje. Inicialmente já convido vocês a nos seguir nas redes sociais, Instagram Colégio da Luz Oficial, YouTube, onde o programa é sempre postado. E nesse programa de hoje vamos debater um pouquinho sobre a mentoria, monitoria e os projetos que tem rolando aqui no Colégio da Luz. Primeiramente eu gostaria de apresentar a vocês Bárbara, nossa corretora de redação, professora, mentora, amiga e tudo mais. Bom dia, Bárbara, como é que você está nessa manhã de sábado? Estou muito bem, obrigada. É um prazer estar aqui, compartilhar o que a gente tem a oferecer sobre a mentoria e dividir a mesa com vocês hoje para esse debate. Então, primeira perguntinha assim para tu, eu queria que tu desse uma analisada de leve, o que para você é e a importância da mentoria. Quando a gente para pensar no ensino como um todo, a gente vê que os professores eles têm muita coisa a passar para os alunos e eles demandam muito tempo deles. Então, quando os alunos eles têm todo aquele conteúdo para assimilar, eles passam a ter muitas dúvidas. E a mentoria é como se fosse aquele suporte maior, tanto para a parte de casa, quanto para a parte de aqui no colégio mesmo. Porque futuramente nós pensamos em trazer a mentoria para o presencial e dar um auxílio muito maior aos meninos. Porque, por exemplo, quando a gente está saindo agora desse contexto de pandemia, a gente vê que quando eles estavam em casa, a aprendizagem deles era um pouco, dependia deles estarem ali na frente dos eletrônicos deles tentando aprender. Sendo que agora, quando eles chegam para ter o ensino presencial, eles sentem uma certa dificuldade, muitas vezes surgem muitas dúvidas, porque, querendo ou não, o ensino para eles, a aprendizagem para eles se tornou mais difícil, tanto para os professores para se acostumarem e eles para aprenderem ali naquele ensino remoto. Então, quando eles chegam agora, eles chegam com muitas dúvidas, mesmo que a gente já tenha passado quase um ano, mas a gente percebe a carência dos meninos de estarem sempre ali com alguém preparado para estar ali tirando as dúvidas deles, para estar ensinando, para dando aquele auxílio, tanto com lixas como a gente costuma fazer, com aulas remotas e futuramente a questão presencial. Então a mentoria, além das outras partes do colégio que tem a oferecer para os alunos todo o apoio, é fundamental para que os alunos eles se sintam mais, digamos, preparados para um momento tão decisivo que é a prova do Enem para eles. Não, perfeito, Bárbara. E a ideia também aqui, pessoal, para os pais que estão em casa, é a experiência que nós, como ex-alunos do colégio e vestibulandos também, a gente tem tudo na faixa de 20 a 25 anos, eu sou mais velho, né? Infelizmente. A gente tenta trazer não só a experiência, como a organização educacional. Uma das coisas que a gente mais pega aqui é a ideia da cultura da educação. No que sentido? A maioria dos filhos de vocês estuda para a prova. Então tem a provinha lá de matemática deles, chega 1 ou 2 semanas antes, começa a estudar para a sua matemática, para a sua prova, esquece aquele assunto. Então a ideia da mentoria é tornar o estudo uma cultura, um hábito dele, assim como ele tem um hábito de ouvir música, assim como ele tem um hábito da alimentação dele, assim como ele tem um hábito de praticar esporte, ele também pode encarar a educação como um processo divertido e um habitual do dia a dia dele. E aqui a gente também está com Maria Gabriela, que é nossa mentora de exatas e também ainda vestibulanda, está nesse processo também de sofrimento junto com os alunos. Então eu queria saber, Gabi, na sua opinião, até como ex-aluno do colégio e tal, você acha que esse novo modelo de atenção que a mentoria traz para o colégio é importante? Você queria na sua época? Você acha que é uma coisa única na região? Qual é a sua opinião?
Primeiramente, bom dia, gente. É um prazer estar aqui. E sim, eu acho que auxilia muito e eu adoraria ter tido também. Quando eu estava no meu terceiro ano, não faz muito tempo, foi ano passado, mas a mentoria, ela serve para ser um guia para os alunos vestibulandos, principalmente aqueles que estudam sozinhos, que não têm um acompanhamento de algum estudo com outros professores fora de sala de aula, que possuem um estudo mais autônomo. Então, ter um guia como um mentor para poder traçar os objetivos a curto, médio e longo prazo para guiar, para deixar o processo mais claro, é muito importante, porque assim eles conseguem lidar com o processo como um todo com muito mais facilidade e alcançar os objetivos que eles querem. Então, eu acho que é algo totalmente vantajoso e que ninguém perde entrando na mentoria e fazendo parte disso. Perfeito, perfeito. E continuando em você, para dar aula, para você essa experiência de ajudar outros alunos, tem te ajudado nesse teu próprio processo de vestibular, de Enem também? Com certeza, porque uma das maneiras que a pessoa mais aprende estudando é ensinando para outras pessoas. Então, eu ter feito parte da monitoria no passado, na parte de exatas, principalmente em física, e continuar auxiliando outros alunos nisso, com certeza, durante o meu processo de estudo, eu consigo aprender com maior facilidade a ver na resolução de questões padrões específicos que eu vou continuar encarando para resolver durante a prova. Então, com certeza, ajuda. Perfeito. Então, pessoal, como o Gabi bem falou agora, dentro do colégio a gente tem 2 projetos auxiliares ao ensino médio, que é a monitoria, que funciona pela manhã, onde o próprio aluno do colégio dá aula. A Gabi foi nossa monitora de física ano passado. E tem a mentoria, que é esse auxílio com a cultura educacional, principalmente em casa. Como a Bárbara também falou, os planos futuros aqui no colégio é trazer essa mentoria à noite também no presencial. Mas a gente vai trazendo aos pouquinhos para não dar muito spoiler para vocês. Voltando aqui para a Bárbara, já que Gabi falou como ela está lidando com esse processo de vestibular, eu queria saber como é que era na tua época. Para quem não sabe, a Bárbara terminou agora os estudos do ensino superior junto comigo na UEPB. E como é que foi para tu aquele vestibular e o que é que tu acha que é de diferente para o vestibular hoje, 2022, 2023? Parando para pensar como eu estudava, eu via, por exemplo, a gente tinha um auxílio aqui no colégio da mesma forma que os alunos têm na questão da plataforma. Por exemplo, tem a plataforma que tinha exercícios e tudo mais, e quando a gente por exemplo, não conseguia acertar uma porcentagem de questões, a gente recebia videoaulas para, digamos, suprir aquele conteúdo. Sendo que agora eu vejo que tem muito mais possibilidades, que, por exemplo, além da mentoria e da monitoria, tem professor, por exemplo, no quesito redação. Eu estou aqui no colégio para tirar dúvida dos alunos em dias específicos e tem os outros 2 professores de redações que também estão. Então, todo esse suporte a mais é como se estivesse oferecendo ao aluno toda a ajuda possível, porque muitas vezes eles estão em casa. Eu, por exemplo, estudava em casa, o colégio tinha aqui a biblioteca, alguns amigos meus se juntavam para estudar na biblioteca, mas eu me juntava com algumas amigas para estudar em casa. E aquele tipo de estudo mais autônomo, você tentando aprender, muitas vezes se torna muito, um pouco sofrível, porque você querendo não estar no terceiro ano, é inegável de que o aluno está um pouco desgastado, tanto física como psicologicamente. Então, o fato de ter alguém ali disposto a tirar as suas dúvidas, que a mentoria, além da parte conteudista, da gente tentar passar para os alunos o conteúdo, a gente tenta trazer da forma mais didática possível, da forma mais lúdica possível, porque eles já estão ali cansados, por exemplo, o pessoal do terceiro ano, já estão ali cansados de estar o tempo todo assistindo aulas, 1001 conteúdos, que, por exemplo, eu considero o ensino médio muito mais difícil que o ensino superior. Porque eu, na universidade, eu estava estudando a área que eu queria. Então, era algo muito mais confortável. Sendo que no ensino médio, você tem que aprender coisas que você não gosta. E muitas vezes você passa a estudar só coisas que você gosta. E aquela parte que está mais defasada, você vai deixando um pouco de lado. Então, com esse auxílio da mentoria, com esse auxílio da monitoria, tem como você focar nessas partes que vocês têm mais dificuldade. Porque tem alguém ali sempre disposto a tirar essas dúvidas, a tentar suprir essa necessidade que você tem. Então, quando você não está ali apenas sozinho, tentando ter uma certa autonomia no seu estudo, quando você tem alguém disposto a fazer isso de uma forma mais dinâmica, torna muito mais fácil o aprendizado. Porque quando você pega, por exemplo, um livro de física, um livro da área de exatas dessa grossura, para você tentar aprender sozinho, se torna muito mais um bicho de 7 cabeças, quando você pega aquela monta de teoria para você aprender sozinho. Então, quando, por exemplo, tem Gabi ali para auxiliar eles com listas, com aulas online, no caso, futuramente presencial, eles vão se sentir muitas vezes até mais instigados para vir para cá, para conseguir aprender. Então, a mentoria dá esse auxílio, a monitoria também com os alunos dá esse auxílio, porque quando eles veem que um aluno
consegue passar o conteúdo para eles, eles também conseguem enxergar que eles são capazes de aprender aquilo. Então, torna tudo mais, digamos, mais palpável, mais concreto para eles. Sai muito aquele pão na brichada de que eles não vão conseguir aprender tal coisa. Não, perfeito, perfeito. Tanto que no meu longínquo vestibular 2014, que foi meu terceiro ano, é quase 10 anos, eu particularmente, sendo bem honesto, eu falo sempre isso para meus alunos, eu não era o melhor dos estudantes do ensino médio, porque eu não via no ensino médio aquilo que eu me sentia confortável para aprender, aquilo que eu me sentia parte de mim, sabe? Eu só fui sentir isso no ensino superior. Tanto que eu digo a eles, a maioria deles, para terem muita paciência nesse processo de escolha, porque não quer dizer que aquela matemática que você estuda no ensino médio, aquela física, aquela biologia, vai ser o que você vai levar para a vida. Seja a parte boa, a parte que você gosta, ou seja principalmente a parte ruim. Então o ensino superior, o mercado de trabalho, é uma coisa totalmente diferente do ensino médio. O médio deve ser apenas a base. Por isso que eles têm, às vezes, um aluno que é mediano no ensino médio pode muito bem ser o melhor aluno da turma no ensino superior. Porque no ensino superior ele pode ter o conforto de desenvolver a área que ele é apaixonado, ser especialista naquilo que ele gosta. E uma das vantagens da mentoria e da monitoria no Colégio da Luz é essa adaptação ao ensino superior. Quando você, coleguinha que está em casa, chegar no ensino superior, chegar na sua faculdade de medicina, por exemplo, você vai poder ser monitor da cadeira que você gostar, da disciplina que você gostar. Da mesma forma, tem as mentorias que ajudam os alunos da faculdade a desenvolverem não só a área, mas como trabalhos acadêmicos, a apresentação, oratória, tudo que a gente já trabalha junto da mentoria da maneira mais lúdica, como o Bárbara já avisou. E outra coisa muito importante que eu queria também saber de Gabi é essa ideia de trazer ex-alunos e que recentemente estavam no ensino médio, como principalmente Bárbara e você, para esse entorno da parte pedagógica. O que é que tu acha que agrega ter alunos que passaram pela mesma experiência ou ainda passam, no seu caso, junto deles? Assim, o que é que ajuda? Influencia muito na maneira de pensar deles, porque ele vê uma pessoa que chegou em um lugar onde eles querem chegar futuramente. Então, ter aquela pessoa próxima a eles vai trazer muito mais conforto e vai diminuir um pouco a ideia de que o vestibular vai ser algo que, se der errado, vai mudar a vida dele, um bicho de 7 cabeças, que é algo muito difícil de se enfrentar. Só que não, é a primeira fase, digamos, de uma vida adulta que ele vai enfrentar, e quando ele se depara com alguém que já passou por aquela situação e está próximo a ele, tudo fica mais confortável e facilita na maneira dele agir durante o processo do estudo e tudo mais. E contando aqui em Gabi, tu acha que para essa galera que veio da pandemia, veio de não só a pandemia em si, mas veio de um Fundamental 2, que ele não tinha tanto foco nos estudos, por exemplo. Aí chega no primeiro ano, no segundo ano, um pouco mais de conteúdo, aquela carga mais pesada. Tu acha que essa formação de uma cultura, de uma rotina de estudos vai ajudar eles a lidar melhor do terceiro ano? Ou vai ser aquela coisa mais, deixa tudo pro terceiro e não importa tanto? Ajuda sim, porque quando a pessoa chega no terceiro ano, é o ano que você vai revisar o que você aprende no ensino médio. E o ensino médio é basicamente uma revisão aprofundada do Fundamental 2. Então, para você se dar bem, assim, entre aspas, de um ensino médio, é importante você ter uma base de um fundamental muito boa. Porque eu lembro que durante aulas do meu primeiro e segundo ano de História, eu lembrava do que a professora tinha dito na minha sala, lá no 8º ano, de assuntos que eu tinha aprendido no 6º ano e que eu estava revendo. E por eu ter tido uma base boa aqui no colégio durante esse período, eu conseguia me lidar com maior facilidade durante o ensino médio. Então, quando a pessoa ela passa por um processo de pandemia e fica com esse fundamental prejudicado, é importante tentar buscar sanar as lacunas de aprendizagem durante o primeiro e segundo ano, para quando chegar no terceiro não estar com aquela carga muito pesada de que eu tenho que aprender isso e isso do zero, algo que você pode dividir durante aqueles anos para chegar no terceiro ano e não estar tão esgotado quanto muitos alunos ficam. Até por uma questão psicológica mesmo, que quando você está no terceiro ano, no ensino médio como um todo, por toda essa pressão do Enem, você tende a olhar mais para o que falta do que você já aprendeu. Eu lembro até de um professor no meu terceiro ano de física, que a gente estava assim, nos últimos 3 meses para o Enem, e muitas meninas estavam desesperadas porque faltava muita coisa para aprender, elas revisarem, no caso. E ele começou a conversar com a gente do tipo, pare de olhar
para tanta coisa que falta. Olhe para quanto você já aprendeu, porque se você não estabelece uma rotina, você passa a se cobrar mais. Quando você olha, digamos, vamos pensar nos estudos como um guarda-roupa. Quando você olha para suas roupas todas bagunçadas, você não consegue se achar ali em nada. Mas quando você estabelece em ordem, começa a organizar tudo, você começa a ver tudo com uma clareza muito maior. Você passa a ter, digamos, um certo alívio. Não fica aquele caos na sua cabeça. Você começa a enxergar, tipo, vai ser possível conseguir tal coisa. E mesma forma nos estudos, se você estabelece aquela rotina, fica muito mais leve para você lidar com toda aquela pressão no ano, quando você vai organizando tudo direitinho. É uma quantidade absurda de conteúdos? Mas com calma, com perseverança para manter ali a rotina, você consegue manter um psicológico ok para quando chegar lá no dia, você conseguir fazer uma prova muito boa. Exatamente. E uma coisa que tem a ver com isso é que durante o processo é importante você sempre anotar, sempre perceber como você está estudando em cada área e como você está evoluindo em cada área. Porque você estudou um assunto em fevereiro e quando chega em agosto você pode estar com alguma dificuldade, mas você vê que foi por esquecimento de alguma coisa ou falta de atenção em que você retoma. Não é porque você erra uma questão de um assunto que você já estudou que você não sabe aquele assunto. Foi só um deslize que você pode recuperar. E ter esse diagnóstico, digamos, essa avaliação que você repara em que você está evoluindo e como você está evoluindo, você fica com um processo muito mais calmo durante e consegue deixar tudo claro, porque isso é muito importante, você ter clareza e racionalidade do que você está fazendo durante o ano do seu vestibular, para quando você chegar na reta final, você não ficar desesperado, justamente, com o que está faltando, e sim você ver, eu já fiz tudo isso durante esse tempo, então eu tenho chance, pode dar certo, e é isso. Não, perfeito. E é um recado que eu deixo muito aos pais que estão nos ouvindo em casa, e eu falo sempre para os alunos aqui do colégio, que estudo é que nem academia, é que nem alguma prática de exercício físico. Você vai começar mal, é natural. Por isso que o estudo do Enem, isso é muito para os pais em casa. Ele não começa no terceiro, no segundo ano, ele não começa próximo do Enem. Ele começa lá no 9º ano, lá antes do ensino médio. Então a dica que eu dou muito para os pais de casa é que mitigue a cobrança, divida a cobrança. Que eu sei que todo pai, a minha mãe era assim, todos os pais de casa são assim, querem o melhor para o seu filho. Então quero que você seja um médico, um engenheiro, um advogado, um professor, um pedagogo bem-sucedido. Então como isso vai acontecer? Dizendo que ele tem que ser isso no terceiro ano, pressionando ele, colocando ele contra a parede? Não. É desde o primeiro do 9º, dividindo as responsabilidades e fazendo com que ele estude um pouquinho. Agora, imagine, ao longo de um ano, o aluno de primeira série, estudando 2 horas por dia só para Enem. Chega no final do ano, ele vai ter boa parte do conteúdo já vista. Então, para ele, vai ter uma facilidade enorme quando chegar no segundo e no terceiro. Agora, muito mais difícil vai ser chegar no terceiro, tendo que metade do ano ver todo o assunto novamente e o resto tentar corrigir os defeitos. Ele vai chegar muito pressionado e muito nervoso na prova de Enem dele. Então, a dica que eu dou fortemente para os pais é: alimentem essa consciência do estudo programado, do estudo organizado, desde o 9º, desde o primeiro ano. E outra coisa, Gabi, que a gente tem que debater e que tem cada vez ficado mais à tona, é a questão da disputa entre online e presencial, né? Na sua opinião, você acha que tem como conciliar os dois modos, assim, é bom ter um pouco online, um pouco presencial ou não? Só o presencial é o que vale ou não, só o online é o que vale? Cada pessoa ela tem a sua particularidade, então primeiro você tem que entender qual é o melhor para você. Tem alunos que preferem ter o conforto de ter um professor próximo a eles, então optar por um presencial é bom, mas também eles têm que ter a consciência de que só estudar durante a sala de aula não serve. Eles têm que ter o estudo individual deles dentro de casa e fazer parte disso. Para uma pessoa optar por um módulo 100% online, tem que ter muita consciência e muita responsabilidade, porque é você ali sozinho, basicamente. Então você tem que se manter disciplinado, mesmo quando você não quiser estudar, mas você tem que entender que você precisa, porque isso faz parte. Você vai se deparar com assuntos que você não gosta de estudar, que você tem dificuldade, mas você estudando aos pouquinhos vai conseguindo passar por esses obstáculos. Então você olha qual é o melhor modelo para você. Eu gosto de estar em sala, eu gosto de interagir com meus colegas, eu gosto de ter um professor ali para me trazer segurança. Você opta pelo presencial, mas sabendo que você também tem que fazer sua parte dentro de casa. E online, você pode procurar alguma ajuda, tipo alguma mentoria online, para ter uma pessoa ali te guiando, porque você está sozinho completamente, você pode se perder durante o meio. É sempre importante ter alguém ali para te auxiliar durante o processo.
Pode falar? Pode falar. Querendo ou não, é uma via de mão dupla. Quando você para pensar no presencial e no online, um não anula o outro, um complementa o outro. Porque, por exemplo, os professores sempre falaram uma frasezinha que é muito comum, mas realmente é verdade. A dúvida de um aluno pode ser a sua. Então, quando você está ali no meio presencial, que você está ali tirando suas dúvidas, aquele aluno parece ser uma dúvida boba, mas ele tira aquela dúvida dele, ele passa a, digamos, tirar aquele nó na cabeça dele e tirar de inúmeras pessoas. E essa parte online, querendo ou não, dá uma certa autonomia para eles, porque quando eles chegarem na universidade, eles vão se deparar, muitas vezes, com disciplinas que é você por você. O professor só vai chegar ali e jogar o conteúdo. Se não depender de você se dedicar a estudar, você não vai conseguir passar naquela disciplina. Então, eles têm essa autonomia em casa de aprender o online. Ali o professor passa o conteúdo, por exemplo, na mentoria, a gente passa a lista de exercícios para auxiliar eles e eles tentarem resolver sozinhos. Isso dá autonomia para eles, até ajuda a desenvolver um pouco ainda mais o senso crítico deles e entre outras áreas. Porque se eles ficarem dependentes completamente do professor, quando eles chegarem na universidade pode ser que seja um choque para eles. Então essa parte de conciliar o online com o presencial faz com que eles tenham, como o Gabi falou, essa presença do professor que pode auxiliar, mas também quando estiverem em casa no online eles têm essa autonomia deles conseguirem fazer as coisas sozinhos. Não, então perfeito. Aqui no colégio, pessoal, a gente pode reparar que o desenvolvimento tanto do online como do presencial é conciliador para o aluno. Só qual é a grande barreira hoje em dia? O aluno ficou tão sedimentado no online, dessa maneira rápida, por conta da pandemia, que acabou desgastando psicologicamente ele. Então, casar o online com o presencial é crucial. Tanto que no colégio a gente vem desenvolvendo métodos e vem desenvolvendo projetos novos que vem trazer justamente essa conciliação, tanto em plataformas online, com simulados, listas de exercícios e aulas online, como também no presencial. Agora, além das aulas à tarde comum e a monitoria pela manhã, o nosso plano é trazer a mentoria à noite com presencial, ou seja, o professor, o mentor de física, de matemática, de redação e de todas as áreas importantes para o Enem vão estar à disposição com aulas, tirar dúvidas, fazer lista e etc. E, além disso, a gente vai ter também a adaptação ao novo Enem e ao novo modelo que o ensino médio vem trazendo. Para os pais que estão em casa, que o aluno está no terceiro e no segundo ano, não se preocupe tanto. Isso não vai afetar vocês. Mas a partir de 2024 o Enem vai ser diferente e o Enem vai trazer um novo método de ensino. Isso, aqui no colégio, a gente já vem se preparando desde que isso foi lançado. Então o colégio vai ser pioneiro, tanto na mentoria como no ensino, do ensino médio comum, em trazer esse novo método de ensino que vai ser o novo ensino médio. Então, por enquanto é isso. Vamos para o intervalo rapidinho, toma um café, uma água, daqui a pouco a gente volta. Não esqueça de nos seguir no Instagram e no YouTube e a gente volta com mais questões aqui. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Brasil, 200 anos de independência em relação a Portugal.
O Colégio da Luz Guarabira comemorou essa data tão importante, realizando uma Semana da Pátria com diversas palestras sobre o processo de independência do Brasil, a importância da princesa Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, e de outras mulheres na luta pela nossa independência. Além da participação da equipe Os Guarás, do ensino médio do Colégio da Luz, que obteve o 2º lugar na Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada em São Paulo, na Unicamp. Bicentenário da Independência do Brasil. Só a educação liberta. Colégio da Luz Guarabira. Tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Voltando, pessoal, novamente bom dia aqui na Constelação FM, na Rádio Luz. Convido novamente vocês para nos seguir nas redes sociais e ficar sempre acompanhando quando tem programa novo, novidade no colégio, no nosso Instagram e no nosso YouTube principalmente. A gente está aqui com Maria Gabriela e com Bárbara, falando um pouco sobre mentoria, monitoria, sobre métodos de estudo, rotina, etc. E a gente vai voltar nesse segundo bloco falando um pouquinho mais de redação, que é ainda uma das principais preocupações do aluno, Bárbara. Quando a gente pega o aluno de ensino médio, a gente vê ele muito pilhado na resolução de questões. Qual o problema que isso gera? O aluno hoje em dia tem pouca cultura de leitura e de escrita, porque ele passa muito tempo marcando xizinho em questão. Claro que tem a questão interpretativa, etc., que é importante também, mas acaba sedimentando o aluno a não mais desenvolver a escrita. Então eu queria saber de você quais as principais barreiras que esse aluno de ensino médio encontra quando pega a redação do Enem. Ultimamente eu venho percebendo muita dificuldade em relação a, por exemplo, como você mesmo falou, eles passam mais tempo resolvendo questões mais objetivas e demandam muito mais tempo dele desenvolver o senso crítico deles. E querendo ou não, todo tema que aparece como proposta de intervenção, com tema de redação, ele exige a resolução de um problema. Depende do aluno enxergar aquilo como um problema, trazer repertórios, exemplos que se encaixem naquela temática ali e apresentar uma proposta. Então, quando o aluno ele tem uma defasagem na leitura, quando ele tem uma defasagem em estar ali tentando argumentar, ele passa mais tempo dele resolvendo coisas objetivas, vai querendo ou não gerando uma carência nessa parte de argumentar na redação. Quando eu chego na sala de aula para conversar com eles sobre a estrutura da redação e a parte de microestrutura, eu vejo que quando parte para o quesito apresentar repertórios, eles têm muita dificuldade. Querendo ou não, é uma exigência hoje da prova de redação você pegar coisas relacionadas às outras áreas de conhecimentos e aplicar no seu texto. E muitos ainda não conseguem fazer isso. Por exemplo, eles se detêm apenas a sustentar aquelas 30 linhas da redação apenas com o que tem na cabeça dele relacionada à argumentação, por exemplo. Vou só escrever aqui sobre essa temática. Mas não pega, por exemplo, um filme ou um livro e tenta aplicar dentro daquela temática. E hoje é importante que o aluno faça isso para mostrar que ele consegue correlacionar tal coisa com aquela problemática. Por exemplo, muitas vezes você não precisa pegar exatamente um livro que fale sobre a questão do meio ambiente, ou se não um livro que fale sobre algo relacionado a problemas de gênero. Quando você faz um recorte bem realizado de por exemplo, para dentro da redação, você sustentar isso na sua argumentação, você consegue desenvolver o seu senso crítico ali. Então, hoje, os meninos, eles têm alguma dificuldade com o repertório, mas, por exemplo, a mentoria, ela traz aulas de redação que auxiliam eles trazendo repertórios. Por exemplo, você na parte de humanas apresenta eles, por exemplo, a questão da filosofia, a questão da história, tudo que possa oferecer a eles um certo conforto maior na parte de redação. Porque, por exemplo, muitos alunos conseguem trazer algo relacionado à Revolução Industrial e trazer para uma temática ali voltada para a sociedade, digamos, um recorte mais geral, para a problematização. Alguns alunos conseguem pegar, por exemplo, um livro, uma citação de determinado autor e colocar ali na redação, já outros não conseguem. Então, quando você passa a tentar mostrar mais para os alunos repertórios que são mais palpáveis para ele, se torna muito melhor na argumentação deles. Alguns têm essa dificuldade, sendo que outros, por exemplo, no terceiro ano, até no primeiro ano,
eles já tiram 900 e pouco na redação deles, porque eles já têm essa facilidade. São alunos que requer, querendo ou não, os que gostam mais de ler, que gostam mais de pesquisar repertórios, eles conseguem ter essa facilidade na argumentação. Mas quando você pega um aluno que ele está completamente ali voltado para apenas resolver coisas mais objetivas, você percebe que ele tem uma certa dificuldade. Teve alunos que eles pediram a mim, por exemplo, professora, me ajuda a montar a minha estrutura para eu ter facilidade com a redação. É possível fazer isso? Mas sendo que vai limitar isso no ensino deles. Você vai perceber que é como se colocasse uma viseira neles e eles ficassem apenas voltados para aquilo ali. E a gente não quer fazer isso, eu não quero limitar o aluno a fazer isso. Eu quero ajudar ele, auxiliar ele a desenvolver o senso crítico dele. Porque muito aluno, querendo ou não, ainda depende do determinado tema para tirar uma nota na redação. Sendo que quando você para pensar que todo tema que aparece é uma problemática social, você consegue partir de algo mais amplo para algo mais geral na sua argumentação. Você consegue ter uma facilidade muito maior. Sendo como alguns alunos estão ali mais voltados para questões objetivas, eles ainda não conseguem enxergar isso. Então, cabe a nós, que somos os mentores deles, tentar fazer eles enxergarem isso. Então, quando a gente passa a mostrar para eles, isso aqui é algo mais geral, tá vendo? Mas você pode fazer o recorte voltado para essa problemática, é como se fosse um estalo na mente deles. Eles vão conseguindo argumentar e tirar umas notas muito maiores na redação. Não, perfeito. Tanto é que na mentoria, pessoal, para os pais que estão em casa, né? É sempre interessante no texto de redação, e isso vai ser ainda aplicável quando o Enem mudar, porque por mais que a própria redação mude, ainda vão ter questões abertas, é a ideia de mostrar conhecimento amplo, que é o quê? Eu sei falar sobre o problema tecnologia, mas eu sei correlacionar isso com algo palpável para o meu leitor, para um filme que o leitor assistiu, para um livro que ele leu, para uma notícia que ele viu nos jornais, para um recorte histórico. Então, para isso, dentro da mentoria, a gente tem o que a gente chama de agenda cultural, que é a ideia de trazer âmbitos culturais para o modo de ensino deles. Que é o quê? Um livro, um filme, uma música e geralmente coisas que eles corriqueiramente assistiriam e não dariam importância. Recentemente a gente teve 2 agendas culturais. Uma envolvendo uma série da Netflix, que o filho de vocês que estão em casa recorrentemente toda semana assiste alguma coisa, mas não dá tanta importância social àquilo. Então, quando a gente inclui isso no modelo de ensino, a gente dá aquela importância devida e faz o aluno ter o senso crítico, pessoal. Isso é o que o Enem mais cobra de você. A ideia de você ter uma informação e não apenas saber ler aquela informação, mas entender ela no contexto histórico e cultural. Então, as agendas culturais que tem dentro da mentoria serão mantidas enquanto a mentoria existir, é justamente para isso, para ampliar o senso crítico. E eu até quero pedir uma dica tu, Gabi. Eu sei que você já é uma estudante assídua de Enem, já está até cansada do Enem. Você geralmente usa o que em seus repertórios? Assim, você tem algumas cartas da manga, alguns repertórios coringa, como é que é para você? Para mim, eu sempre busco dividir o que eu posso utilizar em cada parte do meu texto. Então, na introdução, para eu contextualizar, eu gosto de buscar filmes que tratem, pelo menos alguma cena, aquilo ali que mostra o que o tema está abrangendo, séries, lembrar de músicas. Já na parte dos desenvolvimentos, que é onde eu vou ter que fazer minha argumentação, é sempre bom citar livros e lembrar das aulas de filosofia que eu tinha aqui na escola, para relacionar com filósofos, momentos históricos. Então, na parte de desenvolver o seu texto, é sempre importante você sair da caixinha. Você lembrar de coisas que você estuda durante a escola mesmo, que você pode relacionar. E é sempre bom você se manter muito atualizado. Que eu lembro que aqui durante os sábados eu tinha aula com o professor Leniraldo, que ele trazia temas de atualidades. Então a gente já trabalhou sobre tecnologia, a gente já trabalhou sobre gentrificação, processos que dentro de sala de aula comumente, corriqueiramente, você pode não estudar, mas ele trazia aquilo para a gente expandir nosso conhecimento sobre aquilo. Então isso é muito importante, se você estuda em casa, você buscar isso de alguma forma, lendo noticiários, se manter atualizado, porque aquilo ali vai trazer para você uma construção, um posicionamento crítico que você com certeza vai se lembrar na hora de produzir o seu texto. Então é sempre importante buscar fontes e tentar sempre, você ver alguma coisa e pensar, como é que eu posso relacionar isso com o meu texto? Você vê uma série, você assiste um episódio que retrata sobre algum tipo de violência, aí você sabe que quando você encontrar um texto sobre algum tema daquele, você pode relacionar com aquela cena daquela série que você assistiu. Então é sempre você estar muito antenado
para isso te auxiliar no dia da prova, quando você se deparar com um tema que é surpresa e você saber, com firmeza, debater sobre. A gente enxerga hoje em dia, pessoal, uma problemática muito grande da banalização do jornalismo, que é o quê? O aluno que está em casa, adolescente, ele passa muito tempo estudando, ele se dedica, mas não consegue nem ver um jornal, porque não considera aquilo algo mais importante no dia a dia deles. Eu me informo no WhatsApp, eu me informo no Twitter, eu me informo nas redes sociais. Só que, claro, esses meios de comunicação são importantes para facilitar a comunicação, só que o jornal, a rádio, até a novela, programas mais tradicionais de forma de conhecimento, de informação, são cruciais para você ter uma redação boa. Então, como é que tu vai saber desenvolver, por exemplo, sobre a questão da falta de água no Sudeste, se você não consegue sequer ver um programa jornalístico, um documentário, um episódio de uma novela que trate isso? Então, por mais que os alunos, os pais, adorem filmes americanos, adorem cultura europeia e americana, entender e assistir produtos nacionais também vai colaborar ainda mais para o nosso desenvolvimento das problemáticas do Enem. Ou você está em casa, acha que um filme como Alto da Compadecida, por exemplo, ele não vai tratar de problemas muito mais próximos do guarabirense, do paraibano e do brasileiro do que um Vingadores, por exemplo. Então a dica que fica para o pessoal de casa e para os pais principalmente é: incentivem os filhos de vocês a ver pelo menos um jornal por dia. Meu filho, bora aqui ver um jornal nacional, bora aqui ver um jornal do meio-dia, bora aqui ver essa série que é nacional, a ver produtos nacionais, porque assim o filho de vocês que às vezes não conhece ainda a realidade da fome, da sede, da violência doméstica, de várias problemáticas que são próprias do Brasil, que são latentes no Brasil, ele vai acabar reconhecendo melhor aquilo. E para você, Bárbara, eu queria que você desse aqui quais são os principais erros que geralmente você vê naquele aluno que ele até é bom na escrita, ele sabe desenvolver, ele até lê, tem um bom repertório, só que ele não consegue estruturar a redação dele. Quais são as principais dúvidas que eles vão ter? Por exemplo, tu mencionou agora o quesito de pegar algo mais relacionado regionalmente falando. Quando a gente para pensar nesse quesito, a gente vê dois extremos. Por exemplo, eu quando estudava no ensino médio, minha mãe, ela gostava de, filha, vem aqui assistir o jornal, coisa do tipo, vai ser bom pra tu no Enem, coisa do tipo. Sendo que a gente vê os extremos de pais que querem que os alunos, vem aqui, filho, assistir o jornal, e alunos que se negam a fazer isso, vou assistir série, vou assistir alguma coisa do tipo que eu gosto, que é mais confortável, assim, ele acha que vai ajudar. Realmente ajuda. Sendo que, por exemplo, eu vejo muitos alunos que pegam um filme de determinado, sei lá, um filme norte-americano, como você mencionou. Quando ele vai passar para o texto, a problemática em si, ela é uma problemática da sociedade brasileira. Muitos, quando eles estão ali no texto, eles não conseguem, por exemplo, falar de forma análoga. Eles apenas jogam um repertório de um cenário lá norte-americano, mas aquela coisinha pequena, aquele conectivo ali, aquele operador argumentativo de forma análoga a isso no cenário brasileiro, eles muitas vezes esquecem de fazer, não conseguem lembrar de colocar. E isso, quando você para ler, por exemplo, a sua introdução, a Gabi mencionou que ela gosta de utilizar filmes e coisas do tipo. Se você não faz essa maneira de analisar tal coisa relacionando com a temática, colocando de forma análoga, um cenário semelhante e fazendo recorte da sociedade brasileira, vai parecer que aquele seu repertório ele não é pertinente para aquela questão. Então, tudo bem você assistir um filme norte-americano, sei lá de qual nacionalidade, mas contanto que na sua argumentação você traga para o recorte brasileiro. Eu falo muito para os alunos que o seu texto ele deve evitar perguntas. Quando o corretor está lendo, ele não pode estar se perguntando, sim, mas isso aqui é em qual cenário? Sim, mas isso aqui é aonde? Você está falando desse repertório aqui da situação. Mas o que ela tem a ver relacionada com o tema? Então, se muita gente, por exemplo, pega um filme e faz basicamente um resumo do filme nas primeiras linhas da introdução, sendo que não cabe ao aluno fazer isso. Cabe ele pegar basicamente o recorte, sei lá, o personagem ou uma cena que trata ali, por exemplo, uma redação sobre automedicação. Ele pegar o personagem que se automedica no filme, sei lá, do que ele assistiu, e colocar ali na redação, fazendo esse recorte do quanto aquilo é prejudicial à saúde dele, e mostrar que no cenário brasileiro aquilo também acontece, e mostrar aquela temática na argumentação dele, sendo que muitos alunos se limitam e ficam errando, por exemplo, tirando pontuações um pouco mais baixas do que deveria, por conta que eles se esquecem de algo muito pequeno, porque, por exemplo, um conectivo parece algo muito pequeno, uma palavrinha, mas isso vai descontando ponto na sua redação. Então, quando você pega algo que é lá dos Estados Unidos e joga no seu texto sem
sem apresentar de forma análoga, você vai perder pontuação por isso. E a gente vê ainda hoje alguns alunos errando. Alguns conseguem perfeitamente fazer essa associação, sendo que alguns ainda têm dificuldade. Então a gente tenta fazer com que eles percam essa dificuldade, se sintam mais confortáveis, para trazer determinado conteúdo, determinado exemplo, repertório para dentro da redação dele. Mas contudo que todo e qualquer exemplo que seja apresentado, que não seja da sociedade brasileira, seja feito de forma análoga. Perfeito, perfeito. E para o pessoal que está em casa, todas essas dicas que vocês estão vendo aqui, Gabi, Bárbara, comigo, você pode ter acesso a tudo isso só entrando em contato conosco. Paulino, mas eu sou ex-aluno do colégio. Paulino, eu estudo em escola pública. Paulino, eu sou de outro colégio, sou de outra cidade. A mentoria, ela vai ser cada vez mais desenvolvida para ser algo para a comunidade guarabirense. Então, você quer tirar dúvida, Paulino, quero assistir uma palestra no colégio, entre em contato com a gente, fale pelo Instagram, ligue para o Colégio da Luz. O colégio, ele está aqui disposto a auxiliar toda a comunidade, todos os estudantes de Guarabira. Então não se acanhe. Bárbara não é uma coisa, não é inacessível quanto parece. Ela não está no pedestal lá não. Você pode acessar ela, tirar dúvida com ela, conseguir auxílio com ela, comigo e com Gabi. Entre em contato conosco e procure saber sobre a mentoria, beleza? Por enquanto vai ser uma pausazinha rápida aqui de uns 5 minutinhos. A gente volta já já com mais o último, infelizmente, o último bloco dessa Rádio Luz. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Todo o nosso projeto da mentoria tem a ver com adaptar o aluno às realidades que ele vai enfrentar. Então a gente quer colocar o aluno do Colégio da Luz com o melhor preparo para o evento, seja do conhecimento em si, com as nossas aulas, que são com as melhores equipes da região, mas principalmente com o preparo social e psicológico do aluno. A mentoria tem me ajudado bastante depois dessa pandemia, né? A adaptação estudantil. É sempre bom, né? Sempre ter alguém orientando e ajudando. Então, desde agora, alunos da primeira série, nono ano, segundo ano, que não estão no ano de Enem ainda, já não estão tendo essa experiência, principalmente no pós-pandemia. Nós, na mentoria, que somos um trabalho específico aqui dentro do colégio, vamos analisar as notas e também as redações e buscar priorizar o que cada aluno tem que melhorar. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim, a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, pessoal, voltamos para o terceiro e último bloco dessa Rádio Luz, nessa bela manhã de sábado. E estamos aqui falando um pouco sobre monitoria, sobre mentoria, sobre preparatório pré-ENEM que o colégio vai estar disponibilizando a partir do ano que vem. E eu queria saber de Gabi, estudante de ENEM ainda,
se esforçando. Aí vamos supor, Gabi, que o aluno que está em casa, ele se matriculou na mentoria, procurou saber do colégio e está ano que vem conosco. Aí ele quer, na primeira redação, surpreender tia Bárbara. Não, quero chegar lá tirando 900, tirando 960, surpreender a professora de redação. Só que eu ainda não tenho muita base, eu ainda estou começando meus estudos para Enem. Que dicas você daria a esse aluno para estruturar essa primeira redação? O aluno de primeiro ano, de segundo, que ainda não tem tanta experiência assim. A dica que eu dou é ele tentar procurar entender o máximo como que deve ser formado uma redação do tipo dissertativa argumentativa, que é a cobrada no Enem. Então, o primeiro ponto dele, o primeiro passo, é ele saber como é que ele pode fazer isso. Ele tem que entender que é importante ele trazer uma contextualização para inserir o corretor dentro do texto, ele ter um posicionamento e deixar claro para ele esse posicionamento dentro do texto, traçar 2 caminhos, 2 motivos, 2 fatores que argumentem durante o texto inteiro sobre o que ele está querendo dizer. Se é um tema que ele está falando que tem 2 fatores que agravam isso, então ele vai selecionar 2 e vai saber abordar sobre isso durante os 2 desenvolvimentos que ele tem que dividir e depois ele traçar uma proposta de intervenção para isso, que tudo isso aborda as 5 competências que o Enem cobra. Quando ele fizer isso, ele vai se deparar com certeza falhas. Ninguém tira 1000 na primeira redação. E depois disso, ele não deve se decepcionar e nem ficar triste, porque foi a primeira coisa que ele fez. Quando eu comecei a ter o meu estudo de redação, eu tinha muita dificuldade durante a escrita. Eu acabava escrevendo com informalidade, alguma coisa, e eu fui aperfeiçoando. E durante a minha redação, a maior nota que eu consegui tirar no Enem foi 960, e eu consegui tirar 200 na competência 1. Então, você vai se aperfeiçoando e, aos poucos, vendo onde você está errando, dando um passinho de cada vez. Como a Bárbara falou sobre repertório, que ele não consegue relacionar, contextualizar dentro do tema, isso tem muito a ver com a abordagem do gênero, que é a competência 2. Então, se você consegue sanar suas dúvidas dentro da competência 1, agora parte para a competência 2. Depois, se você tem dificuldade na conclusão, você vai e tenta resolver isso aos pouquinhos, porque tudo são passos pequenos para ele chegar na nota máxima depois. Então, é ele saber que ele tem que fazer, ele tem que agir, aos poucos, solucionar cada problema de vez para ele conseguir tirar uma nota acima de 900, que ajuda muito, influencia muito na sua média final no Enem depois. Perfeito, perfeito. Então anotem aí, pessoal, quando entrar na mentoria, surpreender a tia Bárbara, escutem as dicas de Gabi aqui. E pro pai que está em casa, Bárbara, ele escuta esse monte de termo que a gente usa muito no ensino médio, o aluno está mais habituado, mas explica um pouquinho mais focado nos pais. O que são essas competências? O que é que a redação da Enem cobra do aluno? Basicamente, as competências, elas são um apanhado de coisas que são mais pragmáticas, digamos assim. A competência 1 é basicamente o domínio do aluno na escrita dele. Aquela questão mais ínfimas, mas que pequenas coisas formam um todo que desconta na pontuação do aluno. Por exemplo, a competência 1 é a questão do domínio da língua portuguesa, a questão de sintaxe, a questão de vírgula, a pontuação do aluno, a forma como ele vai escrevendo, como o Gabi falou, informalidades. Muitos alunos ainda apresentam uma informalidade no texto, sendo que é necessário a gente ter um tom maior de formalidade no seu texto. Você não pode estar escrevendo gírias que você tem na sua fala dentro do texto dissertativo argumentativo. Você não pode de jeito nenhum cometer esse erro. Então, na competência 1, os alunos, por exemplo, a professora Bárbara, ela circulou 3 vírgulas e descontou aqui. Sendo que, se você não está acostumado a ver aquela vírgula ali como errada, você vai cometer aquele erro e vai ficar algo fixo na sua cabeça, vai estar sempre cometendo. Então, 2 pontos, que aparece algo muito pequeno. Um ponto continuado, por exemplo, alguns alunos, eles escrevem frases muito grandes, de 4 linhas mais ou menos. Então, aquele período, aquela frase, ela se torna um período muito extenso e muito cansativo para ali dentro daquele texto. Porque, por exemplo, a redação dissertativa argumentativa hoje, quando a gente olha para as redações de nota 1000, a gente vê que ela tem 4 parágrafos. E dentro desses 4 parágrafos, cada linha tem um nome específico. Por exemplo, na introdução a gente vê o repertório, a apresentação da problemática e os fatores, como o Gabi falou. Por exemplo, nas primeiras linhas, nas 2, 3 primeiras linhas, tem o repertório, depois vem a temática e depois vem os fatores.
Se o aluno não estrutura dessa forma, fazendo, por exemplo, frases mais curtas relacionadas ao repertório, ele faz algo muito grande, já vai descontar ali na pontuação dele na C1, na competência de deveria ter colocado um ponto continuado. Então, essas pequenas coisas que o aluno pensa, professora, mas isso aqui é só um ponto, isso aqui é só 2 pontos. Isso somando, se ele for fazendo isso em todas as redações dele, ele nunca vai conseguir tirar um 200 na redação, porque parece algo pequeno, mas somando, por exemplo, já cheguei a corrigir redações de alunos no começo do ano mesmo, que hoje eles estão muito melhores, que eu já cheguei a circular 30 coisinhas pequenas. É um acento que faltou, é uma vírgula que faltou, é um ponto no lugar errado, que isso vai descontar muito. Por exemplo, quando eu comecei a corrigir aqui no colégio, os professores de redações disseram, considere tantos erros essa pontuação aqui. E eu, como eu estava trabalhando com eles, eu fui seguindo. E os alunos, professora, mas foi só 5 errinhos. Mas conta 5 errinhos em cada parágrafo para você ver. Diminui muito a sua pontuação. Aí, por exemplo, na C2, o fato de você trazer coisas de outras áreas de conhecimento, como a gente estava falando no repertório. É importante o aluno estar apresentando coisas relacionadas regionalmente, como você falou, jornal, novela. Muitos alunos utilizam, por exemplo, já vi alunos utilizando Auto da Comparecida, já vi novelas que passam na Globo mesmo, na SBT, dados do Jornal Nacional. Os meninos gostam de utilizar muito o Jornal Nacional na proposta de intervenção. Tipo, é necessário que passe no horário nobre, no Jornal Nacional, tal coisa, para que a população se conscientize. Então, esse tipo de coisa do cotidiano vai agregando ao texto deles. Então, por exemplo, ele utilizar repertórios de filmes norte-americanos, de sei lá, de outros lugares, livros, filósofos, músicas, vai agregar ali na C2 deles, eles trazerem coisas de outras áreas de conhecimento. Porque se eles não apresentam repertórios, não apresentam exemplos para agregar o texto, eles não vão ter aquela pontuação, aquele 200 ali na C2. Então, é importante que eles façam isso. Então, ali na C3, já é mais a parte da argumentação deles. Como eles organizam as ideias deles para dentro do texto. Na C2 tem a questão do repertório, sendo que na C2 é como você vai pegar aquele repertório e dialogar no texto. Você não pode pegar um repertório qualquer e só jogar ali. Qual a produtividade dele naquele tema? Então, cabe ao aluno dialogar, argumentar dentro do texto, de forma que aquilo faça... digamos, o leitor, o corretor, tem uma ciência de que o aluno começou com uma linha de raciocínio e terminou com a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, eu digo aos meninos que é necessário que eles apresentem, no mínimo, 3 repertórios na redação deles. 3 exemplos de outras áreas de conhecimento para que aquele texto, aquela argumentação deles seja validada. Ele não pode apenas validar com coisas da mente dele sem repertório nenhum. Porque precisa ter uma validação do seu argumento. Você está falando isso com base em quê? Cita alguma coisa que corrobora o que você está falando. Então, ali na competência 3, eu analiso muito como eles organizam a argumentação deles. A redação, ela tem a estrutura principal, que é ali, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quando você para olhar, por exemplo, a introdução, ela tem a microestrutura dela. Desenvolvimento tem a microestrutura dele. Mesma coisa a conclusão. São partes específicas, mas que é necessário ter uma linearidade no texto. Então, o aluno ele precisa formar de forma linear o texto dele para que a competência C3 seja alcançada com êxito. Na C4, eu volto muito para questões do tipo conectivos, operadores argumentativos. Por quê? Se o aluno ele não vai colocando, por exemplo, conectivos no começo do texto, você vai percebendo uma quebra ali na sua leitura. Quando você pega um texto completamente, por exemplo, você pega um texto sem parágrafo nenhum, você vê só aquele monobloco, você fica um pouco assim rígido na leitura. Sendo quando o aluno ele coloca conectivo, quando o aluno coloca um operador argumentativo, a leitura vai se tornando mais fluida. E querendo ou não, o aluno ele precisa ter domínio na argumentação, mas ele precisa ter domínio na escrita de tornar aquilo dali fluido para o corretor. O corretor no Enem, ele só tem basicamente 3 minutos para ler aquela redação dele. Então, se o texto ele não está linear o suficiente e fluido o suficiente, o corretor ele vai ter uma dificuldade na leitura. Então, a diminuição dele, se ele tem essa dificuldade na leitura, vai caindo a pontuação. Porque, como eu mencionei, o leitor da redação, ele vai fazer perguntas. E a sua redação ela tem que ser boa o suficiente para evitar perguntas. Tem que estar tudo ali devidamente explícito. Se você não coloca de forma devidamente explícita, aquele corretor vai estar ali se perguntando e sua pontuação vai estar caindo. Não pode estar tendo perguntas na sua redação. E mesma coisa na C5, que é mais voltada para a proposta de intervenção. Se você atende ali
uma proposta, a Gabi mencionou a questão dos fatores. Os alunos devem apontar 2 fatores que perpetuam aquela problemática ali, aquele tema. Por exemplo, descaso governamental e desinformação. Eles têm que mencionar uma proposta de intervenção, uma solução para aquele problema, para aquele tema, que sane esses 2 fatores que ela mencionou. Se ele não fizer uma solução voltada para esses 2 fatores que ele colocou, ele não vai conseguir ter uma nota boa ali na C5, vai diminuir a pontuação dele. Então é necessário que, como tu mencionou a questão do jornal, a questão dessas coisas, o aluno ele tenha conhecimento de coisas que possam solucionar aquela problemática. Muitos fazem uma proposta de intervenção muito simples. É necessário que, por exemplo, descaso governamental, seja criada uma fiscalização de tal forma que aconteça sazonalmente e apresentam a temporada que deve acontecer, se é quinzenalmente, se é semanalmente, vai contando como um detalhamento. E, por exemplo, os alunos na questão de desinformação gostam muito, já que, querendo ou não, a audiência da Rede Globo é muito grande, os alunos gostam de colocar a Rede Globo, o Jornal Nacional, para apresentar uma forma de, uma campanha informativa para que as pessoas, porque, querendo ou não, não é todo mundo que tem acesso ao celular ou coisa do tipo, alcance um público muito maior e aquele problema seja solucionado. A sociedade esteja conscientizada daquela problemática. Então, quando o aluno ele tem essa capacidade de formular tudo direitinho, mantendo essa linearidade no texto, obedecendo, porque querendo ou não, se você prestar atenção nas competências, é basicamente a mesma estrutura da redação. A C1 você vai seguindo a mesma linha de raciocínio do C2, C3, C4, C5, você vai seguindo o texto. Da mesma forma que você vai lendo as competências, é o seu texto, a questão de introdução, desenvolvimento e conclusão. É tudo uma questão de linearidade. Da mesma forma que tem linearidade para as competências, deve ter linearidade dentro do seu texto. Perfeito. E isso que Gabi, Bárbara e eu a gente está trazendo para vocês, pessoal, é uma das principais barreiras na educação do aluno hoje em dia, que é o quê? A barreira comunicacional e linguística. Às vezes o aluno chega assim para mim, eu não vou entender isso porque eu sou burro. O aluno já desiste antes de tentar. Isso acontece muito porque a linguagem que deve ser dada em sala de aula é sim uma linguagem formal, é sim a linguagem que está no material didático deles. Só que o que vai auxiliar seu filho e você que é aluno é justamente essa linguagem mais facilitada. Então o contato do aluno que é necessário com o professor, mas também com monitores, mentores e outros colegas que sejam mais próximos da realidade deles, facilita com que essa barreira comunicacional seja quebrada. Então você que está em casa, que acha que não entende física, mas só entende história, por exemplo, é porque provavelmente teve alguém do seu lado, ou algum professor, ou algum amigo, um irmão mais velho, que facilitou a comunicação de uma, mas ainda não facilitou de outra. Então a mentoria e a monitoria e todos os projetos do Colégio da Luz visam isso. Dar todas as formas de linguagem para os conteúdos, seja física, matemática, redação, para que desde o senhorzinho de 60 a criancinha de 12 entendam da mesma forma. Porque a informação em si, ela não é inacessível. O difícil é o caminho até ela. E geralmente nesse caminho vem cheio de barreiras linguísticas. Então assim, só para encerrar no finalzinho aqui, como eu já pedi essas dicas para a Bárbara, eu vou pedir também um pouco para a Gabi, que é mais para a parte de exatas, né? Gabi, você como essa estudante ainda focada no Enem, que vem ajudando muito para na mentoria, que dicas finais, rapidinho, você dá para o aluno que tem muita dificuldade em exatas e sendo essa barreira linguística? Eu acho física, matemática uma coisa muito distante de mim. Por que não deveria ser distante? A questão do aluno ter dificuldade na parte de exatas é porque falta para ele muito treino. Então, uma pessoa que ela se depara na prova de matemática e de natureza também, do mesmo jeito na parte do Enem, que você resolve as duas no mesmo dia. A pessoa ela fica empacada ali nos 15, 20 acertos em matemática, que é a média mais ou menos do Brasil inteiro. Falta muita base naquela pessoa. Então, se você é um aluno que sente essa dificuldade, você tem que fortalecer a sua base. A matemática básica, ela vai estar ali presente na prova inteira. Então, você tem que, aos pouquinhos, entender divisão, entender multiplicação, fatoração, potenciação, radiciação, matérias básicas que vai fazer com que você resolva ali 20 a 25 questões da prova de matemática, por exemplo. E isso também tem na parte de química, física e biologia, assuntos básicos, assuntos de conceitos iniciais, fundamentais, que você tem que começar dali. Você não pode chegar na prova de física querendo responder um assunto mais complexo
como a eletrodinâmica, sem você saber o básico daquilo ali, sem você partir do assunto inicial do estudo da física, que geralmente é a cinemática, por exemplo. Você entender os conceitos iniciais. Então, é você respeitar uma base para você chegar e evoluir. Na parte de matemática, por exemplo, você vai ter que responder muitas questões de continha simples, de fazer uma média ali, de fazer uma multiplicação, de dividir os valores para cada valor que está dito ali no texto. E é você fortalecer primeiramente essa sua base. Se você tem dificuldade, fortalece a base, que depois você avança para os outros conteúdos. Para você tirar uma faixa ali de 30, 35 acertos na prova de matemática do Enem, você já vai ter que ter um conhecimento mais sobre áreas, sobre cálculo de áreas, sobre geometria espacial, geometria plana. Não são assuntos muito complexos. Pode ter uma exceção de ter uma questão mais difícil sobre aquele assunto. Mas com a prática, você vai se aperfeiçoando. Realmente é muito importante o uso das questões, de você resolver as questões. Você vai começar um assunto que você tem dificuldade, você vai começar errando mesmo, mas você vai corrigir e você vai entender onde você errou. Por que eu estou errando essa questão? O que está faltando para mim, para eu entender? Eu não entendi a maneira que foi perguntada, eu não entendi o que ele realmente queria de mim nessa questão. É você procurar tirar essa sua dúvida para você responder as questões. E aí você vai evoluindo sempre aos pouquinhos. E para você chegar numa faixa ali de mais de 40 acertos na prova, você já vai ter que dominar alguns assuntos mais complexos, mas que você só consegue se você tiver a sua base fortificada. Então é muito importante você ver porque você erra, se é falta de conteúdo, se é falta de interpretação, e treinar muito. É muito importante o treino na parte de exatas, que muitos alunos querem negligenciar porque pensam justamente que não sabe resolver. Mas é você se deparando com questões de nível fácil, depois indo para as médias e difíceis, que você vai evoluindo com certeza aos pouquinhos. Muito obrigado, Gabi, Bárbara. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas você, pai, você, aluno aí que está nos ouvindo, seja no YouTube, no Instagram, ou seja na rádio Constelação FM, fica aqui o convite. Poxa, me interessei pela mentoria. Acho que vai ajudar muito o meu filho. Meu filho, ele é inteligente, mas está desorganizado na educação. Ah, meu filho, ele tem facilidade de aprender, mas tem dificuldade de foco. Essas questões pedagógicas são todas trabalhadas dentro da mentoria de uma maneira mais facilitada para o aluno entender. Então essa linguagem mais jovial, mais informal, vai auxiliar ele a conseguir alcançar os seus objetivos. Então entre em contato conosco, Instagram, número do colégio, pode me procurar pessoalmente também, que eu tiro todas as suas dúvidas. O Colégio da Luz já está sempre disposto a auxiliar aqueles que querem sonhar junto com a educação. Então, no mais é isso, convido novamente para nos seguir nas redes sociais, agradeço novamente a Bárbara e a Gabi, e fica um beijo e um bom sábado para todo mundo de casa. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.